Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje é sábado e sábado também é dia de aprender. Aprender. Porque quando a gente aprende e coloca em prática, a gente muda a nossa vida. E eu tô muito, muito feliz. Vamos chegando. A Gleice Kelly já tá aqui com a gente, a Edneia. A gente me fala aí, gente, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem, vocês estão me vendo bem. E hoje a gente vai estar com um convidado muito especial, que é um tema que eu tive a oportunidade de estudar, de aprender, e eu estudo e uso sempre para tudo na vida, que é a linguagem não verbal. Eu aprendi que apenas 7% é o que eu falo. O restante é como eu falo, na tonalidade que eu falo, da maneira como eu me expresso. E isso comunica. É interessante porque quando eu chego num lugar que a pessoa não gosta muito da minha chegada, que ela faz assim, eu sei que ela não gostou. Da mesma maneira que quando alguém chega e criança é bom, né? Quando você chega num lugar, a criança vem, tchê, aí você fala, gostou que eu cheguei aqui. O tempo todo nós estamos falando através da nossa forma de ser, da forma de comunicar, da forma de se posicionar. E, Irlânia, por que que isso pode me ajudar? Porque às vezes a gente acha que tá confundindo, sabe? Que a pessoa, será que ele tá querendo impor algo sobre mim? Será que essa pessoa tá querendo me dominar mesmo? Eu tô confusa. E entendendo a linguagem não verbal, a gente vai parar de ficar confusa e ter certeza. E quem vai nos ajudar nesse processo é o professor Fábio Neme, que foi meu professor, e eu trouxe ele aqui para ser professor de vocês também. Então fiquem à vontade, tirem dúvidas, perguntem, que ele vai entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo sobre linguagem corporal, linguagem não verbal e as emoções, né? Porque eu já falei aqui essa semana que o nosso corpo, ele é a casa das nossas emoções. E sendo assim, nós precisamos estar alinhados com isso. Momento para a gente começar o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. Professor! Tudo É bem? de professor mesmo que eu chamo, né? Porque é o meu professor, foi Ah, essa pessoa que me que, ensinou essa ciência. mas Então, vamos que juntos aí. honra. Que honra você me chamar de professor. Só não pode chamar de senhor, né? Mas Não, o senhor não pode. muito obrigado, muito obrigado. Assim, Boa porque noite, boa seja noite. muito bem-vindo. Aqui o Obrigado. canal é seu, você pode vir quantas vezes quiser, a casa é sua. Não, nossas lives são E sempre se muito apresente, fique interativas, à né? vontade para. Oi? Não, nossas lives são muito produtivas, sempre muito Ah, é interativas. bom demais. Eu, assim, tenho muita admiração pelo seu trabalho, estou sempre acompanhando, curtindo e vendo o quanto você evolui a cada post, a cada momento, né? Em todas as lives a gente sempre tem algo novo para poder trocar. Bem, meu nome é Fábio Nemer, tenho 60 anos, não me achem velho, porque hoje já fiz meus 10 quilômetros na esteira, amanhã faço uma hora de Sim. transporte, então a atividade física aumentou, Irlânia. Depois do início do ano, botaram um transporte na minha academia, daqui do prédio. Então, assim, apesar da idade, né, ir passando, agora eu faço aeróbica todo dia, porque antes eu não podia, não podia ter impacto todo dia correndo. Então, é uma hora de Uhum. transporte, 10 quilômetros hoje, amanhã uma hora de transporte, e assim por diante. Bem, primeiro falando da parte física, porque é muito importante para a parte mental, que é o foco dos meus estudos há 26 anos. Eu atuo com capacitação empresarial e também acadêmica há 38 anos. E o meu foco há 26 anos é estudar neurociência do comportamento. Então, não posso me denominar um neurocientista, porque tem vários cursos relacionados à neurociência, mas não existe um doutorado, um mestrado específico para neurociência. Existe para uma vertente da neurociência, como, por exemplo, neurociência do esporte. Então, assim, as pessoas que se denominam neurocientistas ou não podem usar o termo, ou então usam porque são, por exemplo, um especialista como o Paul Ekman, que é o especialista que está dando uma congelada. Não sei se você está me ouvindo, Irlânia. Eu tô te ouvindo.
Tá. Então, por exemplo, Pessoal que tá com a gente aí, fala se vocês estão ouvindo, fala se se estão tá vendo, se tá tudo isso, bem. Agora, quem a gente considera não, mas é um neurocientista, é o Paul Ekman, que é a base do que a gente vai conversar hoje aqui, um pouco também do Daniel Goleman, da inteligência emocional, eu chamo de inteligência não verbal, a fusão dos estudos dos dois. Então, o Paul Ekman, com a linguagem não verbal, vem desde a da década de 50 estudando, continua se atualizando, pesquisando, trazendo novas teorias, e no mundo inteiro, quando a gente fala em emoções e universalidade das emoções, entra a teoria dele. Né? Você que é uma profissional formada na área da psicanálise, psicologia, você sabe que existem correntes junguianas, freudianas. Agora, falou nas 7 emoções e nas expressões não verbais, no mundo inteiro não tem correntes, é só o Paul Ekman. Por isso eu resolvi estudá-lo há 26 anos, porque a gente tem que estudar a fonte. Então existe no YouTube, já fico logo avisando para quem está assistindo essa live, buscando aplicabilidade no seu dia a dia, dentro do nosso tema ou até fora do nosso tema, porque se você entender o que a gente conversar aqui, você vai aplicar em todos os contextos, inclusive também no que diz respeito à prevenção da violência doméstica, certo? Mas de Uhum. uma maneira geral, quando você conversa com as pessoas, o que tem mais peso é a linguagem não verbal. Né? Depois a entonação da voz, depois as palavras. Mas eu estou estudando agora grafologia e faço laudo pericial também. Então, sou especialista em laudos periciais, inclusive criminais, onde pelas palavras também a gente consegue ver as intenções das pessoas. Por exemplo, um homem que chega para a mulher e fala: eu nunca pensei em te bater, sem nunca ter tocado, ninguém ter tocado naquele assunto, você já começa a desconfiar, porque se ele toca num assunto que até aquele momento não havia acontecido, você não demonstrou medo nesse sentido, e ele fala isso, muitas vezes quando a gente fala que não vai fazer, a gente já tem uma intenção de fazer. Então a construção linguística das frases ajuda também a gente a fazer uma compilação. Quando eu tiver formado no curso avançado de grafologia, nossa, para processo seletivo, para a gente fazer lives, estou fazendo o curso básico, que são 3 meses, mas a linguagem não verbal são 26 anos, junto com... E outra coisa, não tem como estudar a linguagem não verbal sem estudar a parte linguística e a variação tonal. Então, hoje, o foco da Uhum. nossa live é falar sobre como prever, como lidar com a situação da violência doméstica através dessas duas vertentes, a variação tonal e a linguagem não verbal. Mas eu acho que, como você já vem com um projeto aí, não só trabalhando diretamente no seu consultório, mas também na internet, falando sobre esse assunto, que você pode me pedir direcionamentos, que fica mais fácil Direcionamento. do que eu ficar falando É aqui, interessante isso, né? imaginando. Que é um ponto que eu coloquei aqui, que é muito isso, né? A gente, eu gosto de brincar assim, né? Como o Chaves, né? Você quer isso? Sim. Sim, E aí você, e às vezes você vê a pessoa nessa lógica na vida, né? Ela se coloca assim, ela diz sim querendo dizer não, ela diz sim travada, e às vezes ela se literalmente se fecha se para poder contradiz. não ir para a vida. Sim, 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 sim. Mas quando há contradição, que a gente chama de emblema, que emblema é todo sinal que a gente aprende depois que a gente nasce. Porque tirando os emblemas, todos os sinais não verbais, a gente já nasce com eles instalados igual um sistema operacional, porque a única forma do ser humano ter algo em comum na comunicação é a linguagem não verbal. Então, se eu for para a Rússia, por exemplo, eu não entendo o que as pessoas falam, mas entendo o que elas sentem quando elas falam comigo. Um bebê que acabou de nascer, quando ele chora e a mão fecha em formato de soco, é fome. Então, tem vários formatos, de várias expressões não verbais. E outra coisa, a entonação, o tipo de choro. A mãe já identifica isso rapidamente. Se é dor, se é fome, se é manha, porque é um colo. Mas, quando a gente é adulto, e principalmente a mão esquerda se fecha em formato de soco, é raiva. E pode ter, além da raiva, que é uma emoção, pode ter um sentimento que é alimentado pela raiva, porque a emoção é imediata, o sentimento é a continuidade da emoção, pode ser ódio. Então, quando alguém fala, eu nunca vou bater em você, travando o lábio superior, que
é uma substituição, é um disfarce do bico de raiva da criança. Que a criança, quando está com raiva, ela vai logo o bicão, né? É. E franze as sobrancelhas em formato de V. Nós, adultos, conseguimos bloquear uma das partes dessas expressões, mas não conseguimos eliminar, porque toda emoção sempre vai ter uma expressão relacionada. Então, eu vou já dar aqui 3 sinais. Se uma pessoa fala, eu nunca vou te bater, com a mão esquerda fechada, travando o lábio superior, e fala que eu não vamos botar o não, eu não vou te bater nunca. Esse não, ele na frase afirmativa, ele praticamente é filtrado por quem ouve e por quem fala. Então, quem ouve fica com medo, mesmo que não perceba. É igual chegar para uma criança que está na fase de fazer tudo que ela, né, fazer muita artimanha, né, com 2, 3 anos, e a gente fala, não faz isso. Ele ouve tanto não desde que nasceu, porque na fase oral a gente sai do útero botando a mão na boca para conhecer o corpo, né, em primeiro lugar. E quando a gente pega o primeiro brinquedo e põe na boca, a gente ouve o primeiro não de 3 formas simultâneas, com o dedo, com a cabeça e com a boca. Não, não, não. Então a criança aprende o não, né? Você estuda isso na psicanálise, na psicologia, como a primeira palavra a ser aprendida sem ninguém precisar explicar o porquê. E de maneira ainda proibitiva. Então, de tanto que a gente ouve o não, na frase afirmativa, ela acaba muitas vezes não tendo muita relevância. Então, se uma pessoa faz esse sinal, vamos supor, vamos piorar a situação, travou o lábio superior, ainda fez uma expressão na testa, onde a sobrancelha fez isso aqui. Porque quando eu faço isso aqui, é preocupação. Quando eu faço isso aqui, é raiva. Tá, vamos tirar o óculos. Aqui é preocupação, apreensão, não estou entendendo. Isso aqui, olhos injetados, os olhos contraídos e ao mesmo tempo com a tentativa de se arregalar e a sobrancelha se fechando em formato de V, é um sinal de raiva. Então você pode muitas vezes também detectar, Irlânia, alguém fazendo um falso sorriso para você com raiva, como assim, ó. Quer dizer, eu estou com raiva, mas estou simulando com a boca o sorriso e, vamos lá, Fábio, estamos na pandemia, dentro de casa tudo bem, não usamos máscara, mas como é que eu consigo usar isso aí fora? Sorriso é fácil, muito fácil de se captar, principalmente com a máscara, porque em todas as lives a gente fala como funciona o sorriso, que nada mais é que a contração da parte inferior apenas dos olhos. A gente tem um músculo dos olhos que a gente chama de orbicular, mas quando a gente sorri fica gordinho, só aqui embaixo. Vou falar de forma bem simples, né? O orbicular já é um termo técnico, mas isso é involuntário, tanto quanto respiração, digestão, batimento cardíaco. Então, uma boca sorrindo, mas com uma contração de sobrancelhas, é raiva disfarçada. Por isso, quem está em casa e convive com pessoas que você desconfia que podem vir a cometer violência, ou até já cometeram e, obviamente, prometem que nunca mais vão fazer, né? Aí entra a especialista, a psicanalista Irlânia, para entender, para explicar melhor, né, o porquê das pessoas muitas vezes acreditarem. Eu, dentro da neurociência, explico o seguinte: nós temos no cérebro um mecanismo que a gente chama de recompensa e perda. A gente estuda isso na neurociência, no que a gente chama de neuroeconomia, onde o cérebro compensa o que é bom e o que é ruim. Então, uma vez uma psicóloga que eu já fiz live com ela é especialista em famílias, né, lidando mais com mães de filhos com propensão a suicídio. E ela me perguntou que ela fez uma consulta de uma cliente que sofre violência doméstica, mas na verdade não é uma violência física, é uma violência verbal, de humilhação, de desprezo. O marido Psicológica, né? é psicológica, mas assim, é desprezo. O marido ignora ela. O marido assim cria contextos que ela adora, uma viagem que ela quer e assim na hora de viajar não quero mais. Vamos a um restaurante que ela quer muito aí naquele dia, na hora de ir, tô com dor de cabeça. Depois que ela está pronta, e ela queria saber por que mesmo assim essa pessoa continua procurando. Porque, na verdade, nós tendemos, quando a gente tem uma recompensa, a gente produz um hormônio chamado dopamina, e quando essa recompensa é prazerosa, a gente ainda produz a ocitocina, que é o hormônio do prazer. E quando a gente tem sensação de perda, a gente tem a famosa adrenalina. Então, o cérebro fica tentando reequilibrar
essa parte hormonal. Por isso que muitas vezes as mulheres demoram a fazer uma denúncia, se submetem à violência física, violência psicológica, acreditam que aquilo não vai perdurar, não vai acabar. É possível. Existem locais que tratam, que na verdade isso requer tratamento, porque nós temos uma área do cérebro que a gente chama de reptiliana, que é a área mais primitiva, que faz todos os processos automáticos, mas ela se comunica com a área que processa medo e raiva. E o medo é a emoção principal, mas a raiva é a secundária. Então, por exemplo, quem grita já está fazendo um processo de violência com alguém. E o grito é o que está mais próximo da agressão física, junto com palavras também que venham a humilhar e venham a agredir. Mas eu tenho até um post no meu Instagram falando do grito. O grito é um sinal de fraqueza. Na verdade, o homem que grita com a mulher, ou até a mulher que grita com o homem, porque engano nosso, é claro que predominantemente pela massa corpórea, pela testosterona, a gente tem um índice extremamente muito mais alto de homens que agridem mulheres do que o contrário. Mas existem muitos casos aí que eu conheço, inclusive, de homens que, por exemplo, ficaram desempregados, mulheres agressivas e começam a humilhar elas que estão bancando financeiramente. É uma forma de violência doméstica também. Mas eu acho que assim, a gente tem que ir pelo que predomina, porque vale para os dois lados, onde o homem que grita com uma mulher, na verdade, é covardia com ela e é covardia dele. Porque, na verdade, o grito é um sinal de fraqueza, que cada vez que eu elevo a minha voz, e quem sou eu para dizer que eu nunca elevei minha voz e não elevo e não vou elevar? A gente comete erros. Inclusive, na réplica, né? Alguém grita comigo, eu grito de volta. Eu estou cometendo o mesmo erro. Então, o grito é um sinal de medo. Ao mesmo tempo, ele pode ser acompanhado da emoção secundária, que é a raiva. Então, medo e raiva são emoções que caminham assim muito próximas, apesar de serem aparentemente opostas. Mas, em ambos os casos, a gente tem adrenalina. Então, o grito já é um sinal de violência. O grito já é um aviso de que aquela pessoa pode vir a cometer uma violência psicológica mais forte, além de intimidar, e sim de humilhar. E o grito também pode ser um aviso, né? Quando você vê a proximidade corporal, quando você vê o tórax se elevando, quando você vê a expressão de raiva na boca, quando você vê a respiração se aprofundando, esses são alguns sinais de que existe uma proximidade aí pelo menos de uma tendência de uma agressão física. Pode haver homens que fazem isso direto, até porque até se acostumaram a fazer e ficarem satisfeitos porque percebem que eles têm o efeito que eles queriam, o medo por parte da mulher e a submissão. Mas quando ela reage, não pelo grito, e até de uma forma mais inteligente emocionalmente, ou seja, tentando ser sincera com ele, tentando falar a verdade, muitas vezes o efeito pode ser contrário. Porque, na verdade, essa pessoa precisa de tratamento, não é, Irlânia? O que você acha? Você que é uma especialista. Precisa de tratamento, mas eu gosto sempre de falar, né? Eu até falei essa semana aqui. Eu não sou a vitamina para curar a anemia de ninguém. Então, se a pessoa ela tem um problema, ela tem um distúrbio, a mulher ela precisa cuidar da vida dela e sair com vida dessa relação. Com certeza. Não convencer e consertar esse sujeito. Agora, e aí eu falei também, Fábio, sobre relacionamentos que são propensos a recomeçar e relacionamentos que não tem jeito. E às vezes, quando você posiciona para o outro as mudanças que você quer, o respeito que você merece, a forma de ser no mundo, e o outro aceita e te valoriza mesmo com as dificuldades, porque todo comportamento novo requer muita energia cerebral, né, para a gente poder fazer esse novo comportamento. Para fazer uma mudança, exatamente. Mas assim, existem pessoas que topam seguir com você, te respeitando, mesmo pedindo desculpa e procurando uma terapia de casal, e enfim, e vai junto. Agora, quando a pessoa é sarcástica, debocha de você, desvaloriza, te deixa no limbo, né, no gelo, te deixa no gelo lá, faz pirraça, greve de silêncio. Isso é uma linguagem de alguém que não quer.
E que quer continuar na dominação. Faz sentido? Sim, sim, faz sentido. E outra coisa, a gente, exatamente, primeiro de tudo, assim, não entrando no mérito religioso, mas no mérito da neurociência focada na espiritualidade, que a neurociência estuda a Uhum. espiritualidade, independentemente de religião. Pelo contrário, o Daniel Goleman, da inteligência emocional, ele levou 10 anos para lançar a inteligência emocional, viajando o mundo inteiro, estudando as mais diversas religiões, para ele entender o que há de comum. Então, existe o que a gente chama de perdão, compaixão, porque a gente sabe que aquela pessoa é doente. E existem também instituições como o AA, voltadas para homens que cometem violência doméstica, para que eles busquem ali, né, um tratamento, para que eles busquem um compartilhamento de circunstâncias diferentes, de contextos diferentes, mas de coisas em comum. Ele vai encontrar ali pessoas que fazem algo semelhante ao que ele faz, mas, por exemplo, acabei de ver aqui alguém dizendo que tentou ajudar e adoeceu. Sim, aí Ficou vem, exausta, né? aí vão lá. Eu estudo neurociência do comportamento há 26 anos, mas eu não faço tratamento como a Irlânia faz. Eu faço capacitação. Inclusive, cada aluno meu, quando vem me procurar individualmente para estudar inteligência emocional, linguagem não verbal, até relacionamento conjugal, a primeira coisa que eu pergunto é se essa pessoa está fazendo, indo a um psicanalista, indo a um psicólogo, porque eu posso cometer um grave erro de fazer aquela pessoa se sentir bem com o meu trabalho e achar que é a solução, mas são trabalhos interdisciplinares que se complementam. Muitas vezes eu converso com um psicanalista, eu converso com um psicólogo, porque o cliente me permite. E quando o cliente, inclusive, já começa com aquele discurso de que não gostou de tal psicólogo, não gostou de tal psicanalista, por isso ele me procurou, aí eu digo para ele o seguinte: olha só, vamos combinar o seguinte, procura um psicólogo que você goste, porque, como em qualquer profissão, você demora a se identificar. Muitas vezes você já vai não querendo ir. Quando você estiver bem com o psicólogo, mesmo que o tratamento não esteja avançado, aí você me procura e eu vou avaliar se o meu trabalho vai ser efetivo. Porque, no mínimo, eu posso não ser efetivo e, no máximo, eu posso até prejudicar. Porque, por exemplo, você, através de sessões com uma paciente, você pode entender muito bem que não vale a pena ela tentar insistir. Não vale a pena ela tentar esperar aquela pessoa mudar, ou vale a pena. Né? A gente não pode ser radical. Né? De qualquer maneira, o perdão é importante, porque quando a gente perdoa alguém que magoou ou que até agrediu a gente fisicamente e se separa, a separação é a solução para você se manter viva, mas não é a solução para você se manter íntegra psicologicamente. Então, quando você perdoa pela compreensão do que você mesma não concorda, nossa, você está usando sua inteligência emocional. Nós somos capazes de entender porque um psicopata faz algo de ruim com alguém e não necessariamente concordar. Então, entender é a chave para que você, depois de uma separação por violência doméstica, não carregue um trauma. Porque o perdão é uma forma de você se ver livre da raiva. Na verdade, da raiva não, porque aquilo já não se transformou, já não é mais raiva. Se transformou num sentimento de rancor, de tristeza, Amargura, né? de amargura, tristeza é emoção, de amargura, de depressão, como muitas entram em depressão, de baixa autoestima, porque às vezes a mulher ouve tanta coisa ruim de um homem que ela entende que além da separação, que às vezes ele mesmo toma a iniciativa, né, ela não vai conseguir mais ter ninguém que a ame. Então, assim, aquilo ali pode ficar como um trauma para o resto da vida. Então, uma das fórmulas inteligentes emocionalmente dentro da neurociência, não dentro da psicanálise, tá? Mas apesar de que ambas Une, né? se unem, conversam, é você ter compaixão, ter pena daquela pessoa, mas não ter pena de você e saber perdoar. E, ao mesmo tempo, seguindo a recomendação de uma profissional como a Irlânia, saber o momento de terminar. E terminar, muitas vezes, com cuidado, porque você sabe que as pessoas que fazem você se submeter a agressões psicológicas e físicas, a última coisa que elas esperam, se você deixa aquilo perdurar, é que você vai tomar uma iniciativa de se separar. Então, cuidado com um sentimento chamado vingança,
Porque quando a gente aí vê muitos casos de mulheres que depois são assassinadas, vamos pegar casos radicais, muitas vezes foram mulheres que se submeteram durante muito tempo e aquele homem não acreditava que ela ia se separar dele, que ela iria até a polícia para denunciar. Aí a polícia dá proteção, mas nem sempre pelo volume de crimes que a gente tem no país, né, que nós somos um país com a segunda população carcerária do mundo, e eu não estou aqui, eu só estou aqui para falar bem da polícia, tá? Eu sou professor da Cadepol, sou professor da Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, com linguagem não verbal, inclusive para não só interrogatórios, como também para situações de violência doméstica. Então, eu treino os policiais que hoje, para se formarem após um concurso, como vai ter um agora em fevereiro, eles têm que passar pelo aprendizado da linguagem não verbal, porque eles estão habilitados, os que passam pelos cursos e pela formação, para entrevistar crianças de 3 anos até adolescentes de 14, vítimas de violência doméstica, e entrevistar também o possível agressor, que na maioria das vezes, Irlânia, é ele mesmo que leva essa criança para fazer entrevista, ou vamos supor, o padrasto ou o pai faz a agressão e quem leva é a mãe, mas a mãe sabe e é conivente. Ou seja, ela também comete a agressão. Então, quer dizer, a gente está falando de agressão física de uma maneira mais abrangente, não necessariamente do marido com a mulher, mas também do pai, da mãe com o filho, né? Eu aconselho que vocês assistam deve estar na Netflix ainda, né? É uma pena que muita coisa boa da Netflix sai. Sai, Mas se estiver lá ainda, é um filme documentário de 2 gêmeos, onde um deles, não é spoiler não, onde um deles perde a memória muito jovem e simplesmente, mas jovem já além de adolescente, porque foi um acidente de moto. Então eu imagino que estivesse entre 17 e 18 anos. E o irmão dele reconstrói a memória dele, só fazendo ele se lembrar de coisas boas. Então, assim, é um documentário porque é verídico. E, assim, o nome desse filme documentário chama-se Tell Me Who I Am, ou então Diga-me Quem Sou Eu. É muito importante que vocês procurem, mesmo que não encontrem na Netflix, vocês vão encontrar de alguma maneira no YouTube, em algum local vocês vão encontrar. Não é um documentário, filme de ação, é meio monótono, mas assim, é muito impactante à medida que você vai desvendando os fatos e concluindo o que acontece, o que aconteceu ao longo daquela reconstrução que o irmão fez e o que ele omitiu. Inclusive, dentro desse contexto da violência doméstica, né, com crianças, por exemplo, e adolescentes, entra também o ato de pedofilia, que não necessariamente vem de um pedófilo. Na verdade, o percentual de pedófilo em crimes de pedofilia é muito baixo. É muito maior o número de homens, principalmente que são padrastos, né, que tentam se vingar dos seus enteados para poder se vingar da mãe, para fazer um enteado e morar com o pai, por exemplo. E outra ilusão também é achar que pedófilo ou quem comete qualquer ato de pedofilia, que não necessariamente é um pedófilo por isso, são homens. Existem muitas mulheres também, estatística que eu não sei dizer o número, mas eu chuto aqui pelo menos 20% de casos de pedofilia, que não necessariamente são de pedófilos, pode botar mulher aí no meio. Estou chutando, tá? Tá bem chutado esses 20% não, aí. hein? Foi muito bom você ter falado isso, porque eu atendi um homem com trauma com relação a isso. Era uma mulher obesa, assim, amiga da mãe, de uma religião que eles confiavam e que ela abusava dele. E ele ia para essa religião que a mãe levava, obrigava, e ele ficava olhando, ele ficava apavorado quando ela passava para pegar ele. E ele ficava pedindo a Deus para que alguém ouvisse ele, que alguma coisa acontecesse, para ele Meu não precisar ficar mais Deus, você naquela viu? situação. E aí ele Sim. conta que ela foi atropelada debaixo de uma passarela. E aí ele fala assim, ele fala, né? Eu me senti vingado, eu fiquei tão feliz e ninguém entendia que ela estava morta e eu ria dela. Mas eu estava rindo porque eu não ia mais passar por aquilo. Sim, Então, a sim. gente realmente acredita que é só um lado da sociedade que sofre, mas, de certa forma, o que pode produzir nesse sujeito também? Sim, mas o Será que que ele ele vai se precisa. tornar um abusador? E não, Né? e o quanto Será ele que ele vai vai... precisar, exatamente. Mas ainda bem que ele te procurou,
Porque, assim, É, esse sentimento dele de satisfação por ela ter ido e ele ficar livre não é positivo. Na verdade, se ele tivesse compaixão, ele deveria, naquele momento, sofrer por uma perda de alguém que ele esperava que fosse boa para ele. E não sofrer, e não ficar satisfeito pelo alívio de se ver livre dela dessa maneira. Porque o certo deveria ser de outra maneira. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder para a Jana, que é vamos lá, parceira minha da área veterinária, mas você também vai responder, obviamente, dentro da sua vamos lá. Ela formação. colocou Ela pergunta se é permanecer. possível. Exatamente. Olha, Jana, primeiro de tudo que existem muitos motivos para que Deixa haja eu a só ler a violência. pergunta, né, pra gente Vamos lá. permanecer num Pensei relacionamento. que você tivesse lido, desculpa. Pode ler. Não. Permanecer num relacionamento abusivo. Peraí, deixa eu voltar aqui. E caminhou. Permanecer num relacionamento abusivo como este. Gente, vamos lá. Não, É, eu tô vendo aqui outro. Se é possível um homem mudar esse comportamento, ou geralmente tem alguma outra causa que faz com que não seja possível. Essa eu acho que é uma das perguntas dela que aqui o Instagram está dando. Cada dia que eu faço uma live dá uma pegadinha. Ontem caiu uma live, de repente, do nada. Não consegui gravar. E agora eu estou rolando aqui os comentários, está apagando os comentários. Então, então, né? essa O pergunta que que dela, acontece, né? fala que Eu, depois eu eu falo. vou pontuar assim, né? Sim. Eu antes da pandemia, eu fazia um trabalho nas escolas, que era um trabalho de prevenção à violência doméstica. E era interessante, e isso é muito legal, porque tem a ver com o corpo que fala, né? A gente perguntava assim, qual é o relacionamento que vocês conhecem? E aí eles sinalizavam, os adolescentes e jovens, né? Ah, meu pai, minha mãe, meu padrasto. Vocês querem viver esse relacionamento? Teve uma turma que foi assim, Deus me livre, mas foi aquele coral, assim. E Deus me livre as caras, tipo assim, repúdio total ao relacionamento da família de origem. E aí, Nossa. o que que a gente aprende com isso? Que foi muito doloroso o relacionamento da família de origem, mas todos trouxeram que foi a forma de amor que eles conheciam. Só que se não for apresentado outra forma, a capacidade de reprodução daquilo que é ruim, que é o conhecido, é muito grande. Então tem muita gente vivendo mal porque não conhece uma outra forma de se relacionar. Sim. Irlane, todo mundo procura outra forma de relacionar? Não. Não. E Mas é até porque possível. entende, assim, e isso que você falou é interessante. Vamos fazer uma analogia bem fora do contexto, mas que vai para o contexto. Muita gente Uhum, critica Cuba. Eu não conheço Cuba, então eu sei o que a mídia da direita fala contra a esquerda, né? O comunismo. uhum, Mas, por exemplo, quem mora em Cuba e não pensa em fugir de lá e aceita o regime, não interessa se é bom ou se é ruim, tá? Não vamos entrar no mérito político. uhum. Não tem um parâmetro de comparação porque ele não tem acesso a informações que mostram qual é o mundo lá fora, qual é o mundo capitalista. Então, fazendo essa analogia, simplesmente, por exemplo, as pessoas que começam muito cedo um relacionamento, um namoro muito cedo, e aquele homem vai se transformando, ou aquela mulher, e nunca teve outro relacionamento, ela não tem um parâmetro para saber o que é o certo, o que é o errado, porque é um grande engano a gente achar que ela comparar o relacionamento de outras pessoas é uma forma dela ter uma noção do que é um bom relacionamento. Até porque, assim, o que as pessoas exteriorizam nas empresas e na rua, né, no relacionamento que seja de amigos, sobre o seu relacionamento, na maioria das vezes não é a verdade, né? É uma maquiagem. Porque o ruim as pessoas ocultam e o bom elas expõem. Porque elas também têm vergonha de falar que elas passam por problemas. Então, assim, dentro do que a Jana está perguntando aqui, assim, é possível sim, mas depende exatamente da terapia. Para isso existem as especialistas como a Irlânia, existem locais que também têm especialistas como o AA para poder também fazer essas pessoas mudarem. Mas o primeiro passo é o seguinte: quantas pessoas precisam de terapia e não procuram a Irlânia?
né? Eu costumo dizer o seguinte: se todo mundo entendesse que o comportamento acompanha o conhecimento técnico e não tem como separar, eu seria rico. E se todo mundo entendesse que procurar um psicanalista, procurar um psicólogo, muitas vezes preventivamente é fundamental, Irlânia, né, ela é muito bem sucedida, mas seria milionária. Porque, na verdade, todo mundo na vida precisa um dia passar por um psicanalista ou por um psicólogo, né? Se ela é milionária, já é de berço, mas, assim, pela profissão, que é uma profissão que eu admiro demais, as pessoas, assim, têm vergonha ainda. Ainda existe essa coisa bizarra de parecer que Deus esconder, estou indo ao psicólogo, né? Não conta para ninguém, não. Né? Se for para o psiquiatra, então, se você indicar o Oui. seu paciente a um psiquiatra, ele já vai achar, não, mas eu não estou louca, doutora. Né? Então, quer dizer, ainda existe esse mito. Agora, Jana, os motivos podem ser inúmeros, como, por exemplo, o pedófilo não nasce pedófilo, certo? Então, ele passa por violência doméstica, ambientes promíscuos, não necessariamente ele foi molestado, mas ele adquire uma doença, né, que é a pedofilia, que não é desconsiderada como um crime normal, então ele pode ser preso. Como o psicopata e o sociopata agem de forma semelhante, não sentindo a dor alheia e até tendo prazer com a dor alheia. A diferença é que o psicopata já nasce com um defeito em uma das empatias, que são 4, na segunda empatia, certo? E o sociopata também, por ambientes promíscuos, violência doméstica, uma série de fatores, ele também passa a ter uma atrofia no circuito, né, na área de comunicação, nas áreas de comunicação do cérebro, que processam, na comunicação entre as áreas do cérebro, que processam a segunda empatia, que é sentir a dor alheia. Então, assim, é uma multiplicidade de motivos para que a gente possa avaliar se uma pessoa vai mudar ou não, porque um psicopata não vai mudar, tá? Por enquanto não existe nenhum sinal de cura. Existe sim uma prevenção com uma detecção precoce. Pessoas que se acostumaram a ser educadas com agressão física e entendem que agredir fisicamente muitas vezes é a solução, outras não, outras fazem exatamente ao contrário. Eu não quero para o meu filho o que fizeram comigo. Ou seja, assim, são muitas variáveis, mas respondendo aqui a Jana, dentro do meu ponto de vista, e a Irlânia também já fez a colocação dela, mas pode complementar, obviamente, existe como mudar sim, mas nem todo mundo quer mudar e nem sempre pode haver a mudança, principalmente quando se trata de pedofilia e sociopatia e psicopatia. O sociopata, como ele adquire, e até o pedófilo, ele pode ficar sob controle. Agora, o psicopata, ele não consegue, você não vai ter medicamento, tratamento, nada que faça ele começar a ativar um circuito que já vem atrofiado, que é o circuito da segunda empatia. Por isso, depende assim de cada caso para que a gente possa dizer se é reversível ou não. E outra coisa, depende de ser algo agudo, né, Irlânia, ou de algo crônico. Né? Quando a coisa perdura durante muitos anos e quem é agredido é permissivo, incluindo a própria criança que ficou adolescente e continua aceitando, fica muito mais complicado do que quando o caso é agudo. Só que dificilmente alguém procura a Irlânia no momento agudo, né? Imagino eu. Eu acho que as pessoas, quando procuram E o você, já psicopata, tentaram. Ah, o que que acontece, né? O psicopata, ele só procura ajuda quando deu muito ruim e ele quer sim, provar para o outro que ele é que normal. ele não tá bem, que ele agora se redimiu e regenerou. Sim, mas é Então ele estratégico. vem. Mas é E, estratégico. e Ele até tá pais, usando. né? Ele, Homens pais, quando tem problema de pensão, que aí vem para pegar lá dizendo que está em terapia, né? Quando ele quer a guarda, enfim. E aí eu já pergunto, o senhor tá aqui porque aí eu vejo, né, a linguagem não verbal, que eu já aprendi com a sua pessoa. E aí eu fico olhando a pessoa, e aí eu falo assim, você tá com alguma causa na justiça? Daqui a pouco a justiça vai te chamar? Porque eu não vou te dar laudo. Eu já aviso. Não vou te dar laudo nenhum. Porque sim, eu vejo ali que o cara tá manipulando. ele está te E ele não quer usando para ajuda. ter. Exatamente, ele não quer ajuda. E outra coisa também, da mesma forma, Irlânia, que a gente falou que atos de pedofilia não necessariamente são de pedófilos, atitudes sociopatas
ou como se fosse de um psicopata, não necessariamente são de pessoas psicopatas ou sociopatas. São de pessoas Uhum. estratégicas que aprenderam a não sentir a dor alheia e não são sociopatas por isso, porque elas sentem a dor de alguns, mas não sentem de outros. Mas nesse momento, aquele mecanismo que eu falei da neuroeconomia de recompensa e perda, ele começa a entrar em ação de uma maneira torta. Como, por exemplo, eu vou pagar pensão, né? É muito, vou tirar do meu salário, e como é que vai ser meu outro casamento? Quer dizer, então, assim, ele se torna omisso e mais. Isso ainda vem da base instintiva do homem e do macho animal que somos, aonde assim a gente tem poucas espécies onde quem cuida realmente do filho no momento de uma separação é o macho e sim a fêmea. E quando a gente vê na nossa sociedade de uma maneira geral, né, e isso não só no Brasil, não só no capitalismo, em outras culturas também, quando há um processo de separação, na maioria das vezes quem cuida é a mãe. Eu tenho assim não posso dizer orgulho, porque eu gostaria que meu filho tivesse convivido mais com a mãe dele. Mas quando eu me separei, quando ele tinha de 3 para 4 anos, eu deixei apartamento, deixei todos os bens e fui morar com os meus pais e criei meu filho com a ajuda da minha mãe, porque eu viajava muito pelo Sebrae. Ele pouco conviveu com a mãe, ou seja, é uma exceção. Mas, por exemplo, a Kátia, minha mulher, que é dentista, ela trabalhou com pacientes especiais. Em torno de 80% dos casais que ela lidava, quer dizer, dos pacientes que ela lidava que tinham algum tipo de síndrome, os pais haviam se separado e haviam abandonado e deixado com a mãe. E outra coisa, não vão nem visitar, que é uma forma de auto-engano de eu não assumir que, por exemplo, eu tenho um filho autista, que eu tenho um filho com síndrome de Down, a ponto dessas pessoas socialmente dizerem que nem tem filho. Quer dizer, então, assim, ainda tem esse detalhe, essa diferença dentro de um instinto chamado perpetuação da espécie, que na mulher, a mulher se mata para poder salvar um filho, e um homem também. Mas na mulher, o instinto de perpetuação da espécie, ele é muito mais forte, até por um outro motivo. A mulher tem poucos dias de fertilidade no mês, e a mulher perde a fertilidade muito jovem. Enquanto o homem, se ele tiver com 90 anos, mesmo sem ereção, produzindo espermatozoide, ele pode fazer uma fertilização in vitro. E se a gente sair do ser humano e for para o leão, por exemplo, ele está caminhando na savana africana, ele vê uma leoa com 3 filhotes, ele mata os 3 filhotes, pela perpetuação da espécie, a leoa, em 2 ou 3 semanas, entra no cio, ele copula com ela e vai embora. A única coisa que ele faz é, se ele encontrar aqueles filhotes já adultos no futuro, ele não mata porque ele identifica, mas ele não É cria. filho. Ele não cria. Exatamente isso. Mas é interessante, complementando lá a Jana, né? Sim. A Jana falou o poder do autoconhecimento. Nessas palestras na escola, a gente via isso. E o que era legal, muito legal, é que a gente trazia o conhecimento, mostrava tudo, falava sobre a questão do namoro legal. E aí, no final, eles identificavam as pessoas que viviam um relacionamento abusivo e trazia para a gente conversar. Ó, tem uma menina ali que precisa conversar com vocês. A Bárbara está perguntando aqui como resgatar a energia que se perde nesse relacionamento. É um trabalho duplo, tá bom? Não adianta só você achar que está fazendo a sua parte, não adianta você buscar culpa onde não tem culpa e você ter a certeza de que, se for no caso um relacionamento de homem e mulher e o abusador, quem faz a violência é o homem, você tem que ter certeza de que ele está procurando ajuda. E de que ele está procurando ajuda, não estrategicamente, tentando manipular um psicólogo, um psicanalista, que ele não vai conseguir. Então ele pode mentir, estou indo para a minha sessão, e não está indo. Ou seja, você tem que investigar, porque foi o que a Irlânia falou. A gente tem que pensar no pior cenário. Tem mulheres que não saem vivas de um relacionamento. Tem mulheres que levam toda a sua vida depois com medo de uma agressão física, com medo de um homicídio, mesmo já casadas, já com os filhos já mais velhos, com outros filhos também de um segundo casamento. Então, assim, ela fica com aquilo no inconsciente, mas quando de repente vem no consciente a lembrança daquela pessoa, aquilo vem como algo que é uma tortura. Então, ela tem que ter a certeza
de que as duas partes estão trabalhando, porque também ninguém é perfeito. Só que o homem que faz agressão física, ele encara um erro de uma mulher e bate na mulher, por exemplo, agride e humilha, porque ele entende que aquela é a forma correta. O que ele tem que mudar é o mindset dele, que é um termo que parece chulo, né? Mas está dentro dos 26 anos de estudo de inteligência emocional, que também vem sendo falado de uma forma muito básica, onde a primeira parte da inteligência emocional é a autopercepção e o autoconhecimento. Quando o seu marido, o seu namorado, começa a demonstrar mudanças pela autopercepção, ele automaticamente ele entra na segunda etapa da inteligência emocional, que é o foco empático. Você vê que ele muda com você. Mas, na prática, cuidado com as estratégias. Porque muitas vezes ele bate, né? Você sofre, mas você ama, você acredita que ele vai mudar, porque ele tem todo um discurso muito bem planejado. Depois ele leva flores para você, depois ele aluga, né? Faz uma reserva num super hotel que você sempre sonhou, então que você nem nunca sonhou, e você acha que está tudo bem, e depois volta tudo ao anormal. Então, você tem que fazer um acompanhamento como se fosse uma investigação. Tá? O amor não acaba de uma hora para outra, mesmo com a agressão física, mesmo com a separação. Por isso, você ser uma investigadora sobre o fato daquela De pessoa estar si mesmo tentando mudar primeiro, né? de si mesmo primeiro. Sempre. Gente, o medo é a emoção principal do cérebro e faz com que a maior dificuldade do ser humano, dentre várias que a gente tem, como, por exemplo, não errar, e a gente vai errar sempre, a maior dificuldade do ser humano chama-se autopercepção. Nós temos tendenciosamente uma baixa autopercepção, porque é muito mais fácil a gente canalizar a nossa percepção para o erro alheio do que para nós mesmos, porque nós temos medo de nos criticar da mesma forma que nem sempre é agradável ser criticado, ou talvez na maioria das vezes, mesmo que a gente aceite a crítica, a gente, né, sente que aquela crítica pode ajudar, mas inicialmente a primeira reação não é sentir algo agradável, e sim desagradável, porque na verdade uma crítica nunca é construtiva. A crítica é destrutiva, mas positivamente falando, quando a gente fala de uma psicanalista, porque quando vem uma De crítica feedback, né? indireta, quando vem uma crítica como um feedback, e mesmo assim de uma maneira como você faz, que você não pode chegar direto e falar, diferente de quando eu trabalho com a pessoa, Fábio, eu deveria ter passado aquela mensagem? Eu digo sim ou não. Agora você tem que fazer a pessoa pensar. Eu também faço, mas como eu falei, eu capacito, não trato. Então, E a muito. gente tem que pensar, né? Eu trabalho com mentoria, eu Ah, trabalho com coaching e eu trabalho com a psicanálise. Dependendo do que a pessoa está contratando, ela vai ter sim, uma sim. Irlânia Ela vai diferente ter uma para aquele Irlanda processo. diferente. Exatamente. Porque Psicanálise você assim, não vai fazer isso. Agora, já no coaching não você irei. vai. Ó, a Eliane colocou, eu quando fui conversar sobre o relacionamento, eu ouvi que se não estou satisfeita, que pegasse minhas coisas e fosse embora. E é isso, né? A pessoa, ela não quer, ela tá numa Ela não quer posição de mudar. que ele Ela é o não quer rei do mudar. mundo e os meus súditos que abaixem a cabeça e aceitem as regras. É Ela isso. não quer mudar. Não posso chegar aqui na live e falar, Elaine, então pega as suas coisas e vai embora. Mas ele está te dando essa dica. Por enquanto, aí veio o que a Jana Seara perguntou: é possível mudar? É possível. Pode ser que depois ele repense sobre isso. Pode ser que você tenha, de acordo com o seu nível de relacionamento, né, nos momentos bons, uma estratégia para poder fazer ele repensar. Mas nesse momento, com esse tipo de frase, ele está te dando um aviso. Não vou mudar. Agora, E se se pode ficar, mudar. vai ser do meu jeito. Sim, exatamente. Claro, é a condição para ficar. Certo? Agora, quem somos nós para poder, numa live, dizer, olha, vai embora, não vai embora, não vai mudar, vai mudar. Assim, o primeiro passo é você se perceber sempre, mas nesses casos, entrar numa eterna vigília, não só na sua autopercepção, mas no que diz respeito a outra pessoa. Ela está se percebendo? Ele pede desculpas de uma maneira mentirosa, porque, por exemplo, se eu gritar com minha mulher e falar para ela, Kátia, me desculpe que eu gritei com você, mas você foi grosseira comigo, eu não estou pedindo desculpas, né? Porque eu estou É verdade. justificando. Agora, se ela, mesmo errada,
grita comigo e eu grito de volta, eu faço a minha parte. Desculpe que eu não tinha que ter gritado. Acabou. Mesmo que ela tenha errado e vice-versa, ela também pode fazer isso. Ou seja, quando você pede desculpas, tem que pedir desculpas de verdade, sem justificar no final. Então, assim, observe também esses modelos de desculpa. E outra coisa, quando a pessoa fala assim, olha, você me desculpa com a boca travada, principalmente no lábio superior. Você me desculpa, né, que assim, eu não deveria ter feito isso, né, e faz essa expressão, não está pedindo desculpas. Agora, quando a pessoa... Cumprindo o protocolo, né? mas quando a linguagem não verbal vai para o lábio inferior, você me desculpa, tá? Morde o lábio inferior. O morder o lábio inferior é um sinal de dor psicológica, que é o antigo beicinho da criança. Então, quando a gente fala, poxa, Irlânia, não tinha que ter feito isso. E você sente pela entonação da voz. Como você também vai perceber a simulação. Muitas vezes você vê choro sem lágrima, né? Então, quer dizer, você tem que se tornar um especialista, ou uma especialista, principalmente, que é o que predomina, infelizmente, pela nossa própria cultura, a agressão por parte do homem para a mulher, sempre lembrando que existe o contrário também, mas você tem que ser um pouco detetive, tem que entender de linguagem não verbal, tem que investigar, porque se você está dando oportunidade para alguém, você tem que investigar se aquela pessoa realmente quer aquela oportunidade ou se ela está apenas descansando um pouquinho naquele modus operandi e depois volta ao que era antes. E às vezes isso leva anos, né, Irlânia? Às vezes uma agressão física acontece e parece que tudo voltou ao normal, daqui a 3 anos acontece de novo. Então, quer dizer, você tem que estar sempre vigiando a linguagem não verbal, o nível de raiva que aquela pessoa demonstra por um erro seu ou por algo que ela discorda de você. Ou seja, o nível da raiva ou dos sentimentos, que raiva é emoção e ódio é sentimento, rancor é sentimento, vai estar estampado na face da pessoa e no corpo de acordo com a intensidade da expressão. Que se eu fizer só isso, é raiva. Agora, se eu fizer isso, contrair com mais força o meu lábio, é mais raiva ainda. Então, o nível, a intensidade da expressão, a intensidade da entonação revela literalmente a intensidade da emoção, do sentimento e da intenção. Então, é muito importante. E só lembrando, gente, que só na face nós temos 10.000 expressões faciais. Então, a gente, mesmo eu fazendo um curso, né, que eu já fiz de 100 horas com uma pessoa, não tem condição, nem eu conheço as 10.000. E nem o Paul Ekman, que catalogou as 10.000, ele sabe te dizer agora no dedo, contando nos dedos, 10.000. Mas a gente tem que guardar as expressões principais, nesse caso, as expressões de dor, como o arrependimento, então lábio inferior, as expressões de raiva, travar lábio superior, lábios se contraindo e fazendo bico, sobrancelhas fazendo formato de V, falso sorriso sem contração na parte de baixo dos olhos. Tá? Quem quiser depois pode fazer contato comigo, que eu mando fotos do sorriso verdadeiro, do sorriso falso. Na internet vocês encontram, mas cuidado com o youtuber que fala de linguagem não verbal. Eu capto em tempo real. A Irlânia já fez... Você fez pelo menos 2 cursos comigo, né, Irlânia? Eu lembro que você fez 3. inteligência emocional. 3. Você viu? Não lembrava. Oratória. Eu te mandei uma foto que eu vi outro dia, que eu achei outro dia. Não. Ah, eu achei uma foto nossa, de uma das nossas turmas. Então manda pra gente Vou postar mandar. aí. Vou Relembrar o vou tempo. mandar, vou mandar. Então, assim, a linguagem não verbal, ela, nesse caso aqui da nossa live, ela deve ser usada de forma preventiva, né, e de forma também de percepção de mudança. Isso é muito importante. Inclusive de percepção de mentira. Porque quando a pessoa fala, pode deixar que eu tenho certeza, que eu afirmo, eu sei que eu estou errado. E ele está negando com a cabeça. Então, o emblema, que nesse caso é o sim ou o não, ele é são os únicos sinais que a gente incorpora à linguagem não verbal e se tornam também involuntários. Eu tenho um vídeo, né, que eu peguei da Netflix de uma serial killer que ela matou 3 maridos nos Estados Unidos com anticongelante de radiador.
porque ele é meio adocicado, mas claro, antes ela fazia um seguro de vida né, bem alto e levava de 3 a 4 meses para matar o marido, botando pequenas doses homeopáticas daquele veneno. Então, aí a filha dela descobriu, ela tentou matar a filha, mandando a filha beber, né, muito álcool e medicamentos. Aí a filha denunciou ela para o FBI. No julgamento dela, eles só conseguiram condená-la por 2 assassinatos. Aí perguntam a ela assim, o juiz, você matou David Castor com anticongelante radiador? Ela fala, não, não matei. Assim, literalmente. Aí, você tentou matar sua filha? Não, de maneira nenhuma, não. Aí entra também a linguística, porque em inglês você tem no, você tem don't e você tem do not. Quando você fala do not, é para reforçar. Então, ela fala no, I do not. I did not, quer dizer, no, I did not. Ela podia falar no, ou então ela podia falar I didn't. Ela fala no, I didn't. E quando chega a filha, ela fala no, absolutely not. Ou seja, não, com certeza não. Então, quando as pessoas estão convictas numa resposta em relação ao que elas não fizeram, principalmente uma acusação de assassinato, elas são muito objetivas. Você matou? Não. Agora, não, não matei de maneira nenhuma. Não, absolutamente não, não matei. Quer dizer, a repetição, muitas vezes, pode sugerir a mentira. A contradição do que a pessoa fala, não, não matei, e ela fala isso para o marido, não, eu matei o marido, depois, não, não matei a filha. Quer dizer, assim, ela não tem o controle sobre a mentira. Ela mente com a boca, com as palavras, mas ela não... E outra coisa, ela é uma psicopata, então você vê uma frieza total no semblante dela. Eu consegui captar uma leve variação respiratória, que é outra coisa que você deve observar. Antes, junto com a linguagem não verbal de raiva, você vai ver o seguinte, quando a pessoa está com raiva, ela tem mais adrenalina no sangue e ela tem também ativada a área que acelera batimento cardíaco e frequência respiratória. Então, quando você está falando com um possível agressor, e ele dilata a narina e respira fundo, ele está tendo uma descarga de adrenalina. Aí ele começa a travar o lábio. A mão esquerda, gente, não tem nada a ver com ser canhoto. A mão esquerda se fecha em formato de soco. Ele estufa o peito, levanta os ombros. Olha, ele pode não te bater, mas ele está se controlando para não te bater. E é engraçado que uma das estratégias dialética que a gente utiliza no controle da raiva com cliente com grande desregulação emocional, homens e mulheres, é abrir a mão. Palma a mão para cima. Palma a mão para cima. Mas o que eu sugiro para as Respira pessoas, fundo. por exemplo, lembra na oratória, no curso de oratória? O que eu sugeria? Mão esquerda parada e aberta. Porque a primeira mão que vai no bolso quando a gente vai falar em público e tem medo é a mão esquerda. Porque isso é um comando que vem do lado direito do cérebro. Tá invertido aqui no Instagram. Aqui é o meu lado direito. O lado direito é que fecha a minha mão direita de medo, quando eu vou falar em público, e de raiva. Então, quando você abre a mão, você prejudica o processamento da emoção, porque toda emoção, ela tem sempre, mas sempre vinculada uma expressão, ou gestual, ou postural, ou facial, ou os três. Fechou a mão, estufou o ombro, estufou o peito, respirou fundo, ainda vem assim a parte metabólica, travou o lábio, contraiu a sobrancelha, cara, é um aviso, né? Fica longe. E ele está te avisando, vou atacar tanto quanto um gato, né? O meu cachorro vai para casa da minha sogra, ela tem uma gata. A primeira vez que ele foi, ele nunca tinha visto um gato. Quando ele chegou perto dela, ele soltou o pelo e só deu aquela patada que quase pegou no olho dela. Então, quando o gato eriça o pelo e se levanta, é uma forma dele criar medo no oponente para mostrar que ele é maior. Da mesma forma que o homem que respira fundo e levanta o ombro, ele está com raiva. Nesse contexto que a gente está falando. Entendeu? Então, a linguagem não verbal, todos os animais têm. Né? Mas no ser humano, a nossa área da linguagem, junto com a linguagem, a nossa área da linguagem da fala, tá? Da escrita, da leitura, junto com a linguagem não verbal, é o que diferencia a gente dos outros animais.
Temos muito mais informações não verbais e tonais para passar, né? Por exemplo, nós conseguimos pronunciar milhares de fonemas, tanto que você pega um bebê recém-nascido, em qualquer país que você colocá-lo, ele vai aprender aquela língua. Né? Então, porque a gente consegue articular um número de fonemas, que o lado esquerdo do cérebro é especializado na fala, muito maior, e a linguagem não verbal tem um volume muito maior de sinais do que em qualquer outro animal. É isso que diferencia a gente de outros animais. Tá? É grande engano achar que nós somos mais inteligentes que outros animais, até porque a maior inteligência social, que é exatamente ser empático, está dentro também dos estudos da inteligência emocional. A maior inteligência social está em um animal que nós criamos, de tanta mutação genética que a gente fez, que é o cachorro. O cachorro lê tudo. O cachorro é capaz de te avisar que alguém vai te bater. O cachorro, ele começa a latir quando ele percebe a mudança da respiração por parte de quem ainda nem gritou com você. O cachorro consegue prever isso tudo. Então, que se a gente treinar, a gente vira um pouquinho cachorro, mesmo quem não gosta de bicho, não gosta de cachorro, mas pensem pelo lado positivo, porque a maior percepção do que o ser humano sente não vem do próprio ser humano, vem do cachorro, porque ele depende da gente. Um cachorro que é criado com você, se ele é deixado na rua, ele não vai saber se virar. O gato é mais instintivo, é muito inteligente, muito amigo também do homem, mas ele mora numa casa, dorme na sua cama, mas vai caçar. O cachorro não caça mais. O cachorro era lobo. Então, assim, as mudanças genéticas foram muito maiores. Então, assim, dentro da sua casa, se você tem um cachorro, e um gato também que capta também muita coisa, muitas vezes eles estão te dando um aviso de que você vai ser agredida, de que aquela pessoa está te humilhando, porque eles vão ter reações que vocês vão começar a perceber que vão se repetir pela percepção que eles têm. Então já fica uma dica, não é para comprar um cachorro quem passa por violência doméstica, mas quem tem cachorro, perceba isso. A diferença, né? É Uhum. interessante isso. A gente já está terminando, mas eu Já quero que temos você uma hora, fale é uma muito rápido. coisa que é muito importante, que eu acho que vale falar. A gente Hum. falou muito da, de como que o abusador coloca, como ele demonstra raiva, como ele demonstra frieza, como ele demonstra a manipulação. Agora, a coação e o corpo que encolhe da pessoa que está sofrendo o abuso. E como que a mudança no meu corpo pode mudar essa interação comum. Vamos lá, eu tenho que manter uma postura, você mulher que passa por isso, ou tem medo de passar por isso, ou você homem também, mas vamos criar o foco na mulher, que é o que predomina, não se espelhe na linguagem não verbal. Se alguém estufa o peito para você e você estufa, você está desafiando. Se alguém grita com você e você grita, você está desafiando. Aí vai ganhar quem tem mais força e quem tem mais coragem de bater. Então procure se manter neutra. Inicialmente, não dê um passo para trás, porque sinaliza medo, tá? Ou então, assim, tente sutilmente manter uma distância corporal, até dando um passo para trás, mas sem que isso seja percebido, enquanto você está falando, sem alteração de voz, porque quando você se encolhe, quando você demonstra medo, você ativa aquele sistema de recompensa e perda, porque você vai ativar a recompensa. Quando eu percebo que você está com medo de mim, você está me recompensando. E aquilo me dá prazer. Daqui a pouco você, sem querer, está me dando prazer de saber que eu posso fazer você ser submissa a mim, que eu posso bater em você. Se a pessoa já tem a propensão, essa sinalização de revide, né, de espelhamento, um boceja, outro boceja. Um levanta o ombro, estufa o peito, o outro estufa também. Isso tudo é espelhamento, só que é involuntário. Procure não demonstrar ser reativa, mas não demonstre medo se encolhendo, que a linguagem postural do medo é a gente diminuir de tamanho. E ele cresce mais ainda. E ele se sente recompensado porque está vendo que está ganhando pela força, e não necessariamente pela força física. Né? E sim pela indução a você imaginar que através daquele grito, através daquelas palavras, pode vir na continuidade
a força física. E outra coisa, a gente vê pela própria questão do instinto de perpetuação da espécie, o homem com mais massa muscular, a mulher com menos. Então a gente vê predominantemente casais com homens mais altos do que as mulheres. Mas o fato de ser mais baixo também não quer dizer nada. Porque às vezes eu sou baixinho. Baixinho tem que ser bem resolvido. Porque às vezes o baixinho é igual o pincher, né? Ele quer brigar com um cachorro grande, né? Então, o fato do homem ser mais baixo que a mulher também pode também trazer para ele um complexo mal resolvido. Eu tinha complexo de altura. Todo mundo tem complexo. A questão é em como cada um administra os seus. Então, eu já tive caso de um homem mais baixo que a mulher. Ele estava para casar com ela e ele queria que eu desse dicas de como eu poderia compensar o fato dele ser mais baixo. Eu falei, eu não estou entendendo. Quer dizer, na verdade, ele estava extremamente inseguro em se casar e dar satisfação para a sociedade porque ele era mais baixo. E ele tinha assim, isso em nível empresarial que eu conhecia essa pessoa. E ele tinha um nível de agressividade que me sugeria que o fato dele ser mal resolvido por ser baixo, com uma possível futura esposa mais alta que ele, aquilo ali, assim, é muito intuitivo, tá? Me sugeria que ele poderia ser um agressor dela no futuro. Porque mesmo mais baixo, tem mais massa muscular. Isso é muito importante, né? Pensar. E usar as dicas do professor Fábio, que esteve aqui com a gente. Eu quero te Eu que agradecer agradeço. por ter Eu que aceitado o agradeço. convite. Sempre Obrigado vou pela aceitar. sua disponibilidade. Eu ouviria você por 3, 5, 10 horas no curso de extensão. Não, sempre. É 8 horas de curso, cada curso, né, Ilânia? É, Mas e aí eu só o tenho a professor faz, agradecer. o professor Fábio faz atividade física, não senta um minuto, né? Anda para lá e para cá na aula o Anda tempo para lá e para cá, todo. cheio de energia, com a Ninguém linguagem corporal dorme. superativada. Corre antes do curso. A maioria das fotos não saem boas, que eu fico gesticulando tanto que sai tudo tremido. Mas, Irlânia, cada live que você me convidar vai ser assim super bem aceita. É uma honra porque eu estudando neurociência, eu sou assim, me tornei um apaixonado ainda mais da psicanálise, da psicologia e espero que ainda haja oportunidade na minha vida, não pelo tempo que 60 anos eu estou novo, né, mas por uma questão de tempo mesmo para administrar em relação a trabalho e estudo, mas é um sonho meu fazer psicanálise e ou psicologia. Então, já que eu não posso, enquanto eu não posso, é muito importante ter parceiras como você. Pode convidar quantas vezes for necessário, tá bom? Ah, obrigada. E aí ele ainda vai eliminar um monte de matéria, né? Com esse monte de currículo que tem, elimina e vai passar super rápido. Olha, muito Bom, obrigado. Beijo no obrigado. coração. Jana, beijo no coração. Cássio, beijo no Jana, coração. obrigado por ter É, ficado até o final. Karina Vidinha também é psicóloga, tá? Conheci ela é, no curso que nós fizemos juntos também, tá? Então, obrigado é. a todos que ficaram até agora. Inclusive, Cauã, aumentou o número, tá com um número maior Geisa, do que toda a Eliane, live. É muita Vitinha, gente. Não tá rolando aqui. Cíntia, Cássio, quanto tempo eu não vejo? Chamar Cássio para cantar aqui pra gente. O rapaz é cantor. Ah, Minha é tia mesmo? Marilúcia tá aqui. Jurema, Carla. Carla falou assim: eita, né? Porque ela, enfim, é advogada também. E ela te conheceu também, a Carla, né? Sim, mas advogado é um profissional que eu treino muito para mudar a trajetória durante uma audiência, pela linguagem não verbal. Entendeu? O Muito advogado, bom. ele vai falar, antes de uma audiência, ele vai falar com o juiz, ele já identifica já a tendência do juiz. O advogado, ele, se for criminal, ele vai olhar para cada um do júri e saber o que cada um está sentindo em relação aos argumentos dele. Então, assim, psicólogo, por exemplo, vou começar semana que vem um curso com uma psicóloga sobre neurociência, que não é aplicada na faculdade de psicologia, né? Você tem um período de fisiologia que passa um pouquinho de neurofisiologia, mas a neurociência não está na grade curricular. Então, eu treino muitos psicólogos sobre neurociência, com foco em inteligência emocional, essa é para processos seletivos, no caso, essa que está me procurando, advogados, a Jana é veterinária. Então, assim, a gente fez uma live na semana passada, né, onde a gente abordou a linguagem não verbal voltada para a área veterinária.
Ou seja, entendam que é um tema que está inerente em toda a sua vida, em qualquer contexto que você viva, em particular aqui, para você prevenir, para você prever e para você, inclusive, perceber se vai haver mudança em relação ao seu contexto familiar, caso haja violência doméstica. Tá bom? Mas é isso, né? Não espere mudar. Não fica com a intenção, com a expectativa do outro mudar. Mude você. Isso aí. Porque eu costumo dizer aqui que às vezes o afastamento traz a resolução. O Sim, afastamento pode ser o fim, sim, mas pode ser a resolução. Do sim, outro sim. entender que ele pisou na bola. Então deixa aí. E quando alguém falar para você que você foi abandonada, não pega essa palavra para você não. De Ressignifica maneira isso. nenhuma. De Eu fui maneira nenhuma. liberta, eu estou viva, eu tenho capacidade de escrever a minha história. Bert Hellinger é um autor que eu gosto muito, ele fala assim: independente do que te aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Sim. Então recomece hoje, pode falar. Não, não, desculpa, é porque está dando delay, aí eu sem querer eu te corto. Não, eu tenho até um post que eu fiz há pouco tempo também. Alguma vez você se sentiu para baixo? Alguma vez alguém conseguiu te jogar para baixo? Todo mundo na vida já passou por isso em algum momento, de ter baixado a cabeça por se sentir humilhado por alguém, ficar com baixa autoestima, mas na prática você rapidamente pode levantar a cabeça, que não só o fato de levantar a cabeça ajuda literalmente, porque tem uma mudança postural, tá? Que da mesma forma que abrir a mão ajuda, levantar a cabeça ajuda também a você voltar e resgatar a sua autoestima caso você tenha perdido por um processo crônico. Ou seja, na prática, ninguém joga a gente para baixo. A gente é que se permite ser jogado para baixo. Por isso que esse eterno exercício de se perceber é a fonte, é a chave para que a gente possa perceber o outro. Todo esse conteúdo da live só tem valor, só tem aplicabilidade se você se perceber, se você se der valor. Exatamente isso. E eu costumo dizer isso, né? O outro me subjugou. E por que que você disse sim? Porque a gente tem que começar a dizer sim pra gente. E não pros Exa caprichos e vontade do mundo. E exatamente. muitas das vezes a gente passa a nossa existência sem dizer um sim pra gente. Sim, Só que a gente está verdade. falando da nossa vida, da nossa história. Mas você pode recomeçar. E você não está no zero, não, porque hoje aprendeu um monte de coisa, né, professor? Aprendeu um monte de coisa aqui. Então, bora aplicar na vida e viver. Viver com qualidade de Isso vida. aí. Beijo no coração. Obrigado, professor. Obrigado. Um forte Obrigado. abraço a Olha, quem todos. quiser falar E comigo pode me procurar lá no fabio.nemer, porque essa live vai ficar gravada no perfil da Irlânia. Tá? Eu faço frequentemente cursos individuais sobre inteligência emocional, sobre linguagem não verbal, dentro do contexto de cada um. Então, não são cursos prontos, diferentes do... A Irlânia fez cursos de extensão comigo. Então, a gente tinha que seguir ali uma grade, mas, ao mesmo tempo, os alunos perguntando, eu ia respondendo dentro do contexto de cada um. Os cursos individuais, eu monto cada aula com base na aula anterior. Não existe um curso pronto. Então, podem me procurar, independentemente de curso, podem me procurar para poder conversar comigo, fiquem à vontade. E lá no link da minha bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Então, clica no link, pode falar comigo pelo WhatsApp, nunca se sintam me invadindo, porque às vezes, no momento de desespero, claro, a Irlânia é a pessoa super indicada e mais indicada pela profissão dela, mas nos momentos de desespero, pelo menos pela inteligência emocional ou linguagem não verbal, eu posso colaborar também, tá bom? Então, estou à disposição. um forte abraço. Tchau, 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 gente. E até a próxima. Obrigado, Amanhã tem outra live. Beijo no obrigado a coração. todos. Tchau, Obrigado tchau. pelo sábado aí de vocês dedicado a gente aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.